Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Me chamo Josiane Guimarães e meu esposo se chama Ageu Guimarães. Moro em Ananindeua, no Pará. Em novembro de 2019, vi minha vida virar de cabeça para baixo. Não entendia o porquê de tudo aquilo. Hoje ainda não entendo o propósito, mas creio que Deus vai me ajudar a entender. O meu esposo, que sempre foi um homem super correto com tudo, não mentia, pois foi nascido e criado no Evangelho. Ele nem olhava para o lado, nunca tinha visto ele com uma postura incorreta para alguma mulher. Eu não via ele agindo diferente comigo, estava até então normal. Eu trabalhava no interior do estado do Pará, em uma cidadezinha a 3 horas da capital, e ele trabalhava na capital. Eu passava a semana lá e voltava aos finais de semana para casa. E às vezes ele ia para lá e passava o final de semana comigo. E a vida ia seguindo assim. Em um desses finais de semana, ele disse que não tinha dinheiro para ir para o interior. E eu também não quis ir para a cidade. Então, cada um ficou no seu canto. Em um dado momento, fui ver o GPS do celular dele, que ele tinha deixado a conta do e-mail logada no tablet. Quando vi, ele estava em um endereço estranho e já era muito tarde. E apareceu um print da foto de uma conversa de um aplicativo de mensagens que ele tinha tirado, elogiando uma mulher, dizendo que ela era linda de qualquer jeito. Eu não sabia quem era ela. Nesse dia, meu coração já ficou apertado. Achei estranho essas fotos, nunca tinham aparecido no tablet. Eu não costumava olhar nada disso, pois confiava nele e não achava que ele seria capaz de ser tão sórdido. Durante a semana, fiquei passando mal sem conseguir dormir e com muita ansiedade. Um dos gestores de onde trabalho foi de Belém para o interior na quinta-feira. Então, pedi a meu chefe para deixar eu voltar para a capital com esse gestor, para aproveitar a carona. Então, ele autorizou. Arrumei minhas coisas super rápido, não avisei ao meu esposo, só a minha sogra, e pedi para o meu cunhado me buscar onde eu ia descer. Nessa época, depois do casamento, moramos em um quarto na casa da mãe dele. Tínhamos comprado um apartamento, mas ainda não tinha sido entregue. A promessa era de ser entregue em 2017. Então resolvemos casar e essa entrega não aconteceu dentro do previsto. Quando cheguei na casa da minha sogra, vi uma cena bem estranha no nosso quarto. Estava todo bagunçado, ele na cama com o colchão sem coxa e com o celular na mão sorrindo. Quando entrei no quarto, peguei o celular da mão dele e falei sorrindo, com o coração para sair pela boca. Surpresa! Ele arregalou os olhos, ficou super assustado porque eu peguei o celular. Já começou a fazer a voz de choro pedindo perdão e falando que não tinha acontecido nada, que era só um flerte. Olhei o celular incrédula e ele estava conversando com outra mulher, flertando com ela. Ele pediu para eu não ler, que muita coisa ia me machucar. Então, só bloqueei e apaguei as mensagens. Ele me abraçou, chorou, um choro fingido, pediu perdão, escolhi acreditar que era verdadeiro. Depois disso, as coisas foram só piorando. Ele mudou da água para o vinho, começou a me tratar com indiferença. No domingo, perguntei se ele estava bem. Ele disse que se sentia que estava sendo obrigado a ficar comigo. Perguntei o que ele queria. Ele não tinha coragem de falar. Então, tirei a aliança e entreguei na mão dele. Ele não quis pegar, perguntou o que eu ia fazer com aquilo. Eu disse que não sabia. Então, ele disse que não me amava mais, que tinha tentado de tudo, deu 1 milhão de desculpas.
Insinuou, inclusive, que tinha sido forçado a casar, sendo que quem fez tudo e no cartório levar a documentação foi ele. Eu só vim do interior para casar. Falei para ele que deveríamos conversar com a mãe dele. Então, comecei a arrumar as minhas coisas e disse que depois eu voltava para buscar o meu cachorro. Ele foi ver a mãe dele, estava dormindo. Então, ele falou que naquela hora não dava, porque ela estava dormindo. Então, esperei, passando mal, meu coração para sair da boca, mas segurei as lágrimas e não chorei na frente dele. Então, a mãe dele acordou, falei para ele e descemos para conversar com ela. Ela não aceitou, não deixou eu ir embora e disse para tentarmos. Ele ficou relutante, mas resolveu aceitar o que ela estava falando. Não fui embora. Fomos no domingo à noite para a igreja, eu destruída por dentro, sentindo que as coisas não estavam nada bem. Voltamos para casa, ele me abraçou, me pediu perdão e disse que íamos tentar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele passou a me tratar mal, não falava direito comigo, passou a mentir, então percebi que ele ainda estava se envolvendo com a mulher. Então, no outro final de semana, coloquei o cartão de memória no celular dele, salvei vários áudios e mensagens. Quando voltei para o interior, fui ler e ouvir os áudios. Ele estava se aprofundando no relacionamento com a mulher e se declarava. Ao que parece, ela também parecia estar interessada e convidava ele para sair. Ele dizia que precisava resolver a situação comigo primeiro, que a mãe pediu para ele esperar as festas de final de ano passar. E esse, então, foi as piores festas de final de ano da minha vida. Fui tratada como nada por esses longos 3 meses. Minha cabeça a cada dia parecia que ia entrar em colapso. Eu não sabia como lidar com a situação. Procurei uma psicóloga cristã que me ajudou muito. No dia 4 de janeiro, ele me chamou para conversar e disse que não queria mais continuar casado. Pediu desculpa, falou um monte de coisa que me machucaram, para servir de desculpa para me deixar. Voltamos para casa de novo, sentamos com a mãe dele para conversar. Ele ficou irredutível novamente. Ela teve que aceitar e só avisou que de casa eu não saía, que se ele quisesse, ele que saísse ou alugasse algum lugar para eu morar. Então, ele deixou de se comportar como meu marido. Virou um estranho, dormia do meu lado, mas não falava mais comigo, só o essencial. Ele tem 2 irmãos. O mais novo morava também na mesma casa. Ele começou a perceber que tinha algo de errado. Perguntou para a mãe dele e ela contou o que estava acontecendo. Ele, por sua vez, foi e contou para o irmão mais velho. Eles resolveram chamar ele para conversar. Então, ele resolveu voltar. Nesse dia, eu estava para o interior. Ele só mandou uma mensagem falando que os irmãos tinham conversado com ele. Então, disse que ia pensar. Eu, ansiosa, achando que era verdade e ainda sem orientação, aceitei voltar no mesmo dia. Era tudo fingimento. Voltamos, mas ele não me tratava direito, só com indiferença, como se estivesse sendo forçado. Eu não sabia o que fazer, fiquei aceitando aquela situação. Depois de algum tempo, acho que não passou 1 mês, ele de novo falou que não queria continuar comigo, que estava se apegando a outra pessoa e estava ficando com ela. Ou seja, ele estava me traindo. Eu disse, ok. E ele pediu para não contar para ninguém, ou seja, íamos fingir estar tudo bem. De novo, aguentei o choro, deitei sem conseguir dormir. Na segunda, voltei para o interior. Nesse período, eu já tinha contado para minha mãe. Ela então mandou um testemunho sobre a restauração de casamento do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus. E ela falou para eu tentar falar com o pastor.
Então eu liguei, contei tudo o que tinha acontecido. O pastor me falou que era uma luta muito árdua, que eu devia pensar se ia querer mesmo e me deu um tempo para pensar. Pensei e decidi que sim, não vou desistir assim do meu casamento. Depois disso, o pastor começou a me acompanhar e foi aí que consegui lidar melhor com a situação. Não foi fácil. Teve dias que pensei muito em desistir, porque tinham situações muito humilhantes. Eu não tinha para onde ir. Na época, o pastor dizia que era melhor eu sair de casa, assim que eu conseguisse um lugar ou o apartamento ser entregue. Veio a pandemia, tive que passar mais tempo em casa. Meu esposo saía pela manhã com o uniforme e ia para a casa da amante. E descobri porque ele levava o meu notebook. E um dia resolvi ver onde ele estava e vi que ele estava na casa dela. Ele mudou a senha do celular, passou a dormir em outro quarto, não falava mais comigo, só bom dia, boa tarde e boa noite, e saía e não falava nada. Com a ajuda do pastor e da psicóloga, consegui ficar mais forte e colocar a cabeça no lugar. O pastor falou como deveria me comportar, então passei a fazer o que ele dizia. Tratava ele com indiferença, não fazia mais questão de nada. Conversava com as pessoas, sorria e ficava normal na medida do possível. Aí, ele percebeu que alguma coisa estranha e passou a me tratar um pouco melhor. Então, resolvi começar a cuidar de mim, tentar ser independente. Comecei a treinar direção. Até então, eu tinha carteira, mas não dirigia. Pedia de vez em quando para ele deixar o carro que eu ia treinar. Então, um dos primeiros milagres aconteceram. O apartamento que a construtora não entregava, um grupo de moradores resolveram se reunir e ajeitar o que faltava, que era energia e água. Fizemos uma coleta e conseguimos com muito custo fazer uma ligação ainda clandestina. Ajeitei algumas coisas que daria para eu levar para o interior. Eu, nesse período, passei a ir de 15 em 15 dias para ver como estavam as coisas lá. E voltava. Ainda não podíamos trabalhar direito, a pandemia estava no auge. Pedi para ele deixar o carro. Levei algumas coisas para a casa da mamãe, levei algumas coisas para o interior de táxi e levei também o meu cachorro. Quando voltei no final de semana, já voltei para um apartamento vazio, sem nenhum móvel. Só eu, meu cachorro e algumas pouquíssimas coisas. Antes, eu já tinha falado para ele, há uns meses atrás, que assim que o apartamento fosse entregue, eu ia embora. A última promessa da construtora era julho, mas ela mais uma vez já tinha passado o prazo para outro mês. Quando voltei no final de semana, que fui para o apartamento, peguei as chaves que estavam com o encarregado da construtora, depois de apresentar o documento do apartamento. Nessa noite, dormi em um colchão de ar que comprei naquele dia e tive que encher com a boca. E nesse mesmo dia, consegui trocar os bocais das lâmpadas, colocar as lâmpadas e as tomadas e colocar o box de vidro no banheiro. Durante a semana, já tinha contratado uma pessoa para fazer o serviço e graças a Deus deu tudo certo. A noite foi bem ruim de dormir sem ventilador e a noite estava quente, mas mesmo assim agradeci a Deus. Eu senti um alívio imenso, tinha saído da situação que eu estava e sentia que Deus estava cuidando de tudo. No dia seguinte, os moradores tinham marcado uma reunião, pois deveríamos ver o que estava faltando para organizar o mínimo possível e conseguirmos morar. Então, estávamos todos na frente do bloco que moro. Quando vi de longe, meu esposo e meu cunhado estavam chegando. Ele, incrédulo me vendo ali, falou depois de tantos meses sem falar comigo direito. Dessa vez, ele falou normal e disse que mandaram no grupo dos moradores uma foto mostrando a janela do nosso apartamento com a luz ligada. Ele achou que nosso apartamento tivesse sido invadido.
Perguntei se ele queria subir para ver. Dei as chaves, ele subiu com meu cunhado. Eu não subi junto, ainda estava na reunião. Ele subiu, viu que não tinha nada e desceu e perguntou se eu queria que ele trouxesse algumas das nossas coisas. Eu disse que sim. Para minha surpresa, ele trouxe tudo o que era nosso. A única coisa que ele deixou foi a nossa cama velha, mas já tínhamos comprado antes de tudo acontecer uma cama nova. Então, passei só uma noite sem nada em casa. No dia seguinte, já dormi no conforto da minha cama. Depois de trazer as coisas, ele foi embora. E nesse mesmo dia de noite, ouço baterem na porta. Fiquei assustada, pois ainda não tinha muitas pessoas que tinham se mudado na mesma semana que eu. Quando fui abrir, era o meu esposo, com uma mochila. Disse que tinha vindo trazer o meu notebook, que estava com ele. Então, nessa noite pediu mais uma vez para voltar. Eu não sabia o que fazer. Era muito tarde, eu não tinha como ligar para o pastor naquela hora. Ele disse que ia dormir em casa, que não ia me deixar só com Billy, nosso cachorro, e que ele podia dormir no chão. Deixei-o dormir na cama, mas não cheguei perto dele. No dia seguinte, consegui ligar para o pastor. Ele disse para deixá-lo ficar, mas falar que ia pensar. Assim eu fiz, deixei ele ficar, mas sem ter contato físico. Ele ajeitou as coisas em casa, compramos a nossa geladeira, ele foi e buscou todas as coisas dele na casa da mãe, sem eu pedir ou falar algo. Eu só tinha pedido para ele pegar meus sapatos. Quando vi, ele chegou com a mudança dele também. Eu saí da casa da minha sogra com pouquíssimas coisas. Eu ia deixar tudo para trás e recomeçar. Ia ser super trabalhoso, mas eu tinha certeza que ia conseguir. Eu consegui ver o cuidado de Deus em tudo. Deus fez melhor do que eu imaginava. Ele passou quase um mês em casa, ajeitou várias coisas, comprou algumas coisas que precisava. Então, mais uma vez, ele disse que ia embora. Dessa vez, eu já estava mais forte e fiquei tranquila. Só disse que ok. Ele disse então que ia pedir o divórcio. Eu disse para ele fazer o que achava melhor. Arrumou as coisas dele e foi embora, morar em um apartamento. Não voltou para a casa da mãe. Ficou quase um mês fingindo que ainda estava em casa. Percebi e contei para a mãe dele, pois eu não ia ficar mentindo para ela. Depois disso, ele pediu ainda 2 vezes para conversar. O pastor dizia para eu esperar uma semana. Durante essa espera, ele sumia de novo. Todas as vezes eu passava mal de ansiedade. Eu achava que era verdade. Foi uma luta muito grande com a mente, pois eu estava cansando disso. Sentia vontade de desistir, era muito difícil estar só. O desespero batia, financeiramente estava muito difícil me sustentar. Comecei a me reajustar e consegui ficar mais confortável. Então, mais uma vez, em meados de janeiro de 2021, ele pediu para voltar. Se declarou, falou várias coisas, se dizia estar arrependido. O pastor disse para aceitar, mas observar, assim fiz. Aceitei, ele foi super amoroso. Uns 2 dias depois, começou a me tratar com indiferença. Agora, dentro da nossa casa. Eu comecei a sentir angústia novamente, ansiedade no meu coração, só faltava sair pela boca. Então, mais uma vez ele disse que não sentia mais o mesmo por mim e que amava outra mulher. E nesse período também, ele parou de se aproximar de mim e não tínhamos mais relação. Ele me disse que não me tocava porque não queria trair a amante. Nessa hora, me subiu muita raiva, mas me controlei. E a única coisa que disse é que eu era a esposa dele. Então, mais uma vez ele foi embora. Dessa vez, ele não tinha entregue o apartamento que estava morando e então voltou para lá. Dessa vez, eu desabei.
Chorei na frente dele, não consegui aguentar a frustração que eu sentia. Era muito grande, uma decepção absurda. Ele não se importou, foi embora de novo. Liguei para o pastor chorando. Ele me acalmou, me aconselhou, então fiquei um pouco mais tranquila, mas com o coração mais uma vez dilacerado. Dessa vez eu fiquei com muita raiva, só pensava em desistir. Era uma luta muito grande comigo mesma. Fui seguindo a vida, fazendo de tudo e via o cuidado de Deus em tudo. Uma das coisas que me marcou muito, eu pedi para Deus que eu estava com dinheiro muito apertado, sem condições de comprar quase nada. Só pensei que queria tanto um bolo, um mel de cana e manteiga. Eu não tinha como comprar. Fui visitar a minha mãe e ela tinha comprado para mim exatamente essas 3 coisas. Eu vi o cuidado de Deus comigo. Nesse mesmo ano, mais uma vez ele aparece em setembro. Deixou na portaria uma carta e uma caixinha. O porteiro me ligou dizendo que ele tinha deixado na portaria. Nesse período, eu já tinha proibido de deixar ele entrar, pois ele apareceu umas 2 vezes, uma de madrugada e outra em domingo à tarde, batendo à porta de casa, fingindo choro e pedindo desculpas, e eu não abria mais. Só falava que ia pensar, avisava o pastor, ele dizia para eu esperar, daí ele sumia mais uma vez. Então, quando fui ver, estava o nosso carro do lado de fora do condomínio e a chave dentro da caixinha. Eu fiquei atordoada. Só coloquei o carro para dentro e subi. A carta era ele se declarando, pedindo perdão mais uma vez. Dessa vez parecia real. Fiquei feliz, chorei, fiquei super empolgada. Liguei para o pastor, ele sabiamente disse para eu esperar. Esperei. O pastor falou para eu dizer para ele entregar o apartamento e voltar para a casa da mãe, que depois disso me falasse que íamos conversar. Ele concordou. Depois de uma semana mais ou menos, ele disse que ia precisar do carro, porque ia levar as coisas para a casa da mãe. Então, deixei o carro na frente do condomínio para ele pegar. Ele levou o carro e me enganou mais uma vez. Não trouxe o carro de volta. Depois de algumas semanas, meu cachorro passou mal. Eu não conseguia transporte para levar ele para emergência. Nisso, o pastor já tinha falado que eu devia pedir o carro de volta, mas eu não tinha coragem. Como meu cachorro estava vomitando sangue e defecando sangue, eu criei coragem e pedi o carro. Ele trouxe, levei meu cachorro para emergência e ficou internado. Na mídia do carro estava o telefone da amante, pareado e um pacote de preservativo no porta-luvas. A raiva subiu mais uma vez. Ele tinha me enganado e já tinha voltado com a amante mais uma vez. Então, não devolvi mais o carro. Depois disso, foi um inferno. Ele começou a mandar e-mail pedindo o carro quase todo dia. Ele estava bloqueado para mensagem e ligação. Eu ficava com medo, pois tinha medo de ser agredida ou algo do tipo. Então, para conseguir o carro de volta, ele procurou uma advogada. Ela ligou, eu disse que não estava com tempo de falar com ela no momento e que não aceitava acordo. Não satisfeito, ele a mandou mandar por e-mail um acordo de divórcio. Eu nem respondi. Eu também já estava com raiva e ia deixar ir por litigioso. Então, ele desistiu de prosseguir com o divórcio, mas continuou pedindo o carro quase todo dia durante meses. Tinha dias que eu nem lia, só arquivava. Aquilo parou de me incomodar e não ligava mais. Se passou mais de um ano, aí em 2023, ele do nada me mandou uma mensagem, pedindo para levar ele em uma trilha de ciclismo. Ele estava fazendo ciclismo. Eu contei para o pastor, ele disse para eu ficar quieta. Eu, no momento, fiquei com raiva, porque ele estava mais de um ano sem falar comigo e quando resolveu falar foi para pedir para levar ele em uma trilha. Achei muito sem noção, mas não falei nada.
Em janeiro, ele mandou mensagem no dia do meu aniversário. No Dia das Mulheres também mandou mensagem, mandou felicitações. Comecei a achar estranho, mas não respondia nada. Quando foi no final de março, ele pediu para conversar. Mandou um e-mail dizendo que tinha terminado com aquela mulher e estava liberto e queria voltar. Eu já não acreditava mais, nem criava expectativa. Ele já tinha mentido tanto, ido e vindo tantas vezes, que eu nem acreditava que era mais uma dessa vez. Nesse período, eu já estava bem mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente. A raiva tinha passado. Eu estava em paz, tinha começado a investir em mim, comecei a fazer um curso de inglês e um mestrado. Tinha voltado para a academia e melhorei minha autoestima, ajeitando minhas roupas e minha casa, ajustando minha rotina e estava até super confortável morando só com meu cachorro. Quando ele falou que queria voltar, até pensei na rotina que tinha e que tudo ia mudar mais uma vez. Afinal, ia ter que passar a cuidar dele também. Mas decidi aceitar e querer tudo que Deus tem para a minha vida, que apesar de estar bem, sabia que a vontade de Deus era restaurar meu casamento. Conversei com o pastor, falei que eu tinha pensado em fazer um contrato e falar para assinar uma nota promissória no valor de R$80 mil, que no caso de traição eu ia mandar executar. Foi a forma que eu pensei para ver se ele estava falando a verdade. Eu já estava cansada, eu não queria mais ficar na dúvida. O pastor achou uma boa ideia. Marcamos de conversar em um local público. Conversamos, ele mais uma vez pediu perdão e falei que não tinha como saber se ele estava falando a verdade. Falei da minha proposta, depois mandei a proposta para ele por e-mail. E por incrível que pareça, ele aceitou. Assinou a documentação e me mandou, e perguntou logo quando podia voltar para casa. No dia 3 de abril de 2023, ele voltou para casa. Vai completar 2 meses e até agora está tudo bem. Parece ser verdade. Sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas Deus está comigo e tudo vai ficar bem. A palavra que Deus sempre me dava era em Isaías, no capítulo 45, versículo 2 e 3, que diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, mesmo que o desespero bata e que tudo pareça perdido, acredite que Deus vai fazer o melhor pela sua família. Acredite que Deus te chama pelo teu nome e te escolheu para mostrar a glória dele. Eu ouvia os testemunhos que as pessoas diziam que Deus operou o milagre quando a oração era: Deus, se tu fizer a restauração, tudo bem. E se não fizer, tudo bem também. Tu me bastas. Eu não acreditava. E foi justamente o que aconteceu comigo. Quando a minha vida estabilizou e eu fiquei bem e até me sentia muito grata a Deus por como eu estava me sentindo, Deus fez o milagre. Então, busque a estabilidade emocional, espiritual e sentimental. Ocupe sua mente, leia a palavra, faça um curso e esqueça a situação. A dor passa e a paz vem quando você menos espera. Bom, esse é o meu testemunho. Faltou alguns detalhes, mas já está muito grande. Que ele lhe ajude a caminhar e a prosseguir. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco,
envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.